Testando o canal de português. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos. Boas-vindas a todos os que estão participando de partes diferentes do mundo. Eu sou Paula Alvarado, do Seat for Change, e vou moderar a sessão de hoje do Groundwork Policy Briefing. Groundwork é uma iniciativa coletiva pelas políticas internacionais do clima, apoiada pela Land Use Alliance e apoiada pelo TINTA. Eu e Filipa, senhora Filipa, por favor, pode abrir sua câmera e dizer ok. Bom, nós estamos felizes em ser as anfitriãs de vocês hoje. Filipa Bela e eu já trabalhamos há alguns anos juntos com Groundworks. Filipa vai ficar de olho no chat e verificar que vocês todos recebam todos os links para as apresentações que teremos hoje. Obrigada. O tópico de hoje nos leva a uma fronteira rapidamente acelerando, que é a da inteligência artificial e seu papel na formatação de decisões sobre terra, clima e biodiversidade. Nos últimos anos, a IA mudou das margens ao centro de dos debates políticos sobre políticas climáticas. 250 bilhões de dólares foram alcançados por IA para as políticas climáticas nos últimos anos, e a capital de investidores alcançou 1,3 bilhões de dólares em ação climática. No mercado global de IA de 2023, esse mercado foi avaliado em 280 milhões de dólares e que deve alcançar 1,3 trilhões até 2030. Próximo slide, por favor. Sim, é aí que nós estamos. Então, eu já falei para vocês. Esses são os números que nós estamos vendo hoje. Isso representa um aumento financeiro, mas não apenas isso, uma explosão financeira, mas é uma questão imaterial profunda. Ela traz implicações ambientais, sociais, climáticas e financeiras que já são visíveis. Próximo slide. Centros de dados que alimentam a inteligência artificial estão aumentando o consumo de energia e água, e o consumo vai dobrar até 2030, mais do que dobrar até 2030. Vou repetir isso. Quer dizer, até daqui a 5 anos, 945 terawatts por hora, isso se torna um setor de energia equivalente ao consumo anual de energia do Japão. E isso é maior do que o consumo inteiro de qualquer país da América Latina. O Brasil consome 645 terawatts por ano, o Brasil inteiro. E então, em outras palavras, ao fim desta década, os centros de dados de inteligência artificial podem usar mais energia do que o Japão ou a combinação de todo o consumo de energia anual do Brasil e do México. 2/3 dos novos centros de dados foram construídos desde 2022, então, ou seja, nos últimos 3 anos. E eles consomem muita água, estão drenando os recursos hídricos. Esses centros de dados podem consumir até 25 milhões de litros de água por ano. Isso significa equivalente ao consumo anual de 300 mil pessoas ou mais. As empresas de tecnologia relataram que 30 a 40% do aumento de água, do consumo de água desde 2023, é um aumento muito grande, 30 a 40% de aumento desde 2023. E esse aumento está relacionado diretamente aos workloads, às cargas de trabalho da inteligência artificial. Treinar um módulo de idiomas, por exemplo, pode consumir 2,8 milhões de litros de água, sem falar das emissões e resíduos associados com a produção de hardware para isso. Então, IA aumenta seu consumo, e essa expansão está gerando debates sobre a justiça hídrica, como isso afeta
as populações indígenas que já enfrentam escassez, contaminação e pressão ambiental. Esta influência aumenta sobre a governança territorial e hídrica e os povos indígenas continuam ausentes dos corpos reguladores e das políticas que são desenvolvidas para o uso da água e seu uso. Então, é necessário nova forma de extrativismo hídrico, mineração do conhecimento indígena, os dados indígenas e informações sobre o território para ganho técnico, muitas vezes são feitos sem o consentimento livre informado e sem compartilhamento de benefícios. Ao mesmo tempo, ao longo de todas as regiões, inovadores indígenas estão sendo pioneiros nos seus próprios tecnologia, desde o monitoramento de florestas assistido por IA, por a comunicação e elaboração de bancos de dados. Isso mostra que a tecnologia pode ajudar a governança indígena quando baseada no respeito aos direitos territoriais, culturais e humanos. Então, isso é oportuno, essa discussão é oportuna na medida em que nos aproximamos da COP30, quando novos compromissos de clima estão sendo formatados, estamos apenas poucas semanas disso. A tecnologia digital já está influenciando como os fluxos de finança vão fluir, os mercados de carbono já estão sendo formatados considerando a inteligência artificial. No entanto, os povos indígenas têm pouco ou nenhum controle sobre essa informação. As informações repassadas sobre as decisões e como elas impactam as comunidades são apenas repassadas após decisões tomadas. Então, as questões hoje são o que nós queremos perguntar aos nossos palestrantes nessa discussão: como os dados indígenas sobre benefícios e consentimento livre e informado podem nortear o uso responsável de dados e inteligência artificial na governança da biodiversidade e florestas. E como nós podemos garantir que as comunidades de inteligência artificial servem às comunidades e não apenas se beneficiam delas. Próximo slide, por favor. Antes de a gente tentar passar a palavra para a nossa primeira palestrante, vamos falar sobre quem vai falar sobre esse debate hoje. Nós trouxemos aqui a perspectiva dos movimentos indígenas, direitos feministas indígenas e práticas sociais civis, uma combinação que reflete a amplitude dessa conversa sobre inteligência artificial e governança. Brian Bixco, coordenador global da Search Coalizão, ele é do povo Maya Tsuli. A gente olha essa discussão da perspectiva indígena que nos dá base no desenvolvimento das políticas envolvendo o povo indígena. Mariana Tamari, editora executiva do Coding Rights, observa sobre como os movimentos de descolonização e gênero estão confrontando o extrativismo digital. Doutora Catarina Ruxo, professora associada da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, do povo Maori, vai falar sobre as políticas que compartilham como as políticas endereçam a soberania Maori e sua governança, as abordagens de governança. Finalmente, Charlton Tommy, da equipe do Land Portal, vai falar sobre as perspectivas dos aliados do terceiro setor, discutindo como as organizações de Open Data podem aplicar princípios justos para apoiar a soberania indígena na prática. Juntos, as suas perspectivas vão nos enriquecer sobre as possibilidades e a responsabilidade compartilhada de formatar inteligência artificial que possa servir os territórios e a vida. Agora vamos começar com Brian. Brian vai começar nos falando sobre a perspectiva indígena, explorando como as tecnologias de IA podem ter intersecção com os territórios, a governança e a biodiversidade, como isso já está afetando os territórios. Ele também vai falar sobre a pegada ambiental do IA, coisas que a gente não fala muito a respeito, a expansão dos centros de dados, a destruição do uso da água, a destruição dos recursos hídricos usados para sustentar esse centro de dados. E o que isso significa para os povos indígenas, direitos ambientais no mundo inteiro? Brian, para você. Obrigado, Paula, muito obrigado pelo convite e obrigado a todos por estarem aqui. Fiz uma saudação
na minha língua indígena, em que as pessoas são chamadas para praticarem a cura. Eu vivo na Guatemala e sirvo como coordenador global para a coalizão de pesquisa para garantir os direitos indígenas na economia verde. Nós somos uma coalizão lidada por várias organizações indígenas, estes todos mencionados. O palestrante disse um número, várias ONGs que apoiam. A coalizão é uma plataforma que apoia as comunidades indígenas para exercerem os seus direitos. Nós focamos na necessidade urgente de operacionalizar o direito à autodeterminação e ao consentimento livre, prévio informado e a transição para economias de baixa emissão. Eu fico feliz em falar hoje sobre algumas das questões que são pertinentes à inteligência artificial. Eu tenho slides para isso e eu gostaria de começar falando sobre a questão central da minha apresentação, que é sobre por que os direitos indígenas devem estar ao centro das discussões de desenvolvimento e aplicação de inteligência artificial. Eu quero começar com uma pergunta. Um dos meus mentores, Galina Garabá, que é diretora executiva da coalizão de pesquisa, disse isso de uma forma muito boa quando começamos a discutir essas novas formas de tecnologia e tecnologia indígena. No centro da nossa discussão tem uma pergunta fundamental, que nós, como povos indígenas e a sociedade em geral, na verdade, tem que perguntar a si mesma: essa tecnologia nova está aqui para extrair ou ela está aqui para regenerar? E eu acho que ao fim das nossas conversas, e meus colegas que também vão apresentar hoje, nós vamos ser capazes de responder essa pergunta. E é importante para nós entendermos quais são os impactos, quais serão os impactos da inteligência artificial, não apenas sobre povos indígenas e seus territórios, mas sobre todos nós. O que significa isso para a nossa autonomia? O que significa para a Terra, para a biodiversidade, para a sociedade, para nossos trabalhos, nossos empregos, nosso futuro? E eu gostaria de também começar compartilhando algumas provocações, por assim dizer, no sentido de que essas são algumas das subperguntas que eu gostaria de endereçar. Vamos começar dizendo que a inteligência artificial não é um sistema abstrato, é um sistema profundamente material. Quando as pessoas dizem, existe uma nuvem onde todas essas coisas estão acontecendo, isso é uma coisa amorfa. Não, é uma coisa muito material. Requer minerais, requer água, requer energia e requer inteligência humana e natural, trabalho humano. Então, o que é importante dizer é que ela é formatada pelo mundo, como ah, o mundo consome, por aqueles que desenham e lucram com esse sistema. Ele não define as nossas prioridades. Quer dizer, não é definido pelas nossas prioridades e necessidades como mundo. Então, o que é aceitável como informação seria uma das perguntas que deveríamos nos fazer. Claro que isso já está posicionado como solução para a crise climática, e isso é algo que nós devemos nos perguntar a respeito. Realmente, isso é uma solução para a crise climática? A inteligência artificial consegue resolver o problema ou é apenas mais uma solução falsa, como o que nós vemos com os biocombustíveis, os mercados de carbono? Então, é por isso que para os povos indígenas é importante falar sobre o direito à autodeterminação e o consentimento livre, prévio e informado, a governança sobre os minerais também, assim como as questões, as preocupações sobre direito intelectual, de propriedade intelectual, e também sobre a biodiversidade, que também é uma preocupação. Eu sei que a Paula já compartilhou alguns dos dados importantes, então eu quero começar por aqui. O que isso significa? O que significam os centros de dados de inteligência artificial para o consumo de energia? Paula já compartilhou que as agências internacionais de energia, a Agência Internacional de Energia já está prevendo que o consumo global dos centros de desenvolvimento de IA vão dobrar até 2030. Isso significa o consumo anual de energia de todo o Japão hoje, atualmente. Os Estados Unidos vai, claro, consumir a maior parte desta energia, seguido pela China.
O que é mais importante dizer aqui também é que nós não sabemos qual será o consumo de energia relacionado à inteligência artificial em seu uso. O que isso vai exigir? Qual será o uso do consumo de energia relacionado também ao uso do usuário final, por exemplo, relacionado à automação. Então, são questões que nós precisamos considerar. Tem muitas comunidades indígenas que não têm eletricidade hoje. Então, como nós vamos equilibrar essas coisas? E pensando em um futuro que é para todos, que seja para todos e não apenas para lucro. Então, com relação a isso, quero dizer rapidamente que muito do consumo de energia, do que está sendo projetado, que vai aumentar em termos de consumo de energia, vai para demandas de baterias. O que isso significa? Demandas de bateria. Porque esses centros de dados são esses centros de dados muito grandes também vão requerer baterias para armazenar energia, que serão usados para estabilizar o consumo, evitar blackouts, reduzir o estresse sobre a rede. O que isso significa em termos de extração mineral? Eles usam algo chamado os sistemas de armazenamento de baterias, ou BEST. Isso, os BEST estão sendo projetados. A capacidade global de baterias vai decuplicar até 2030. Significa 10 vezes, aumentar 10 vezes. Vocês veem aqui no infográfico, esse aumento para os centros de dados hoje são enormes, não apenas sobre energia renovável, mas isso significa 10 a 15% de aumento. E, claro, que isso vai acontecer principalmente nos Estados Unidos, mas à medida em que aumenta a inteligência artificial e usa mais sistemas de bateria, isso significa mais baterias e mais. eh, o que significa o uso desses sistemas de bateria? Vão usar o quê? Cobalto, níquel, cobre, alumínio, terras raras? O que significa isso? São os mesmos minerais que o mundo está atualmente usando para tecnologias de energia renovável. Então, o que isso significa para as terras indígenas que já estão sendo arrochadas pelas empresas mineradoras, dizendo que estão apoiando a transição energética mineral e que esses minerais são absolutamente necessários. E claro, os centros de dados, eles têm uma pegada mineral também. As pesquisas dos Estados Unidos viram que os, os chips, o armazenamento de dados usam muitos minerais. E muitos desses minerais são os mesmos que são usados nas tecnologias renováveis. Então, sim, não existe uma organização que realmente olhe para essas questões, então tem um vazio de governança. Eu acho que as baterias estão usando os mesmos minerais que as energias de transição. Essa é uma tábula que eu gerei eu mesma, fazendo umas pesquisas no Google, para entender quais são esses minerais que são usados. Eu gostaria de dizer que as tecnologias de IA estão conectadas com as mesmas estruturas extrativistas. A cadeia de suministro inclui os mesmos minerais, usam os mesmos componentes também nos centros de dados. Aqui podem ver quais são os minerais usados para microchips, para os sistemas de energia, para a transmissão. Então, não temos tempo para ir olhar em detalhe cada um dessas figuras, mas aí podem ver quais são os minerais que são usados. Estamos vivendo num mundo no qual 54% dos minerais extraídos para
a transição energética vem de terras indígenas. É por isso que os direitos indígenas são centrais nessa discussão. Então, vamos ver qual é a pegada em termos de água. A IA utiliza muita água para enfriar os centros, também para as energias mais primárias. Em 2030, o consumo de água vai duplar. Então, eu queria prestar uma atenção específica nessas duas últimas linhas. Fala Asia Pacific, 50% do total uso até 2030, porque tem muita IA nessa região do mundo, e a IEA, em 2025, notou que o número de pessoas expostas ao estresse hídrico está projetado, uma projeção de um aumento considerável. A IA também está sendo usado para procurar explorações mineiras, para achar depósitos minerais. Então, o que significa isso? Quem é o dono dessa informação geológica? Os povos indígenas deveriam ter o direito de dizer se ou não queremos dar esses dados geológicos para as companhias mineiras. Os povos indígenas em isolação voluntária, que aconteça com eles? Então, eles, esse é um ciclo vicioso. Se tem tecnologias que podem achar depósitos mineiros, o que isso implica para os povos indígenas? Para terminar, queria dizer que tem consequências materiais. Aqui temos uma mina chinesa em Zâmbia, que é usada para a infraestrutura da IA e extração de cobre. Aqui podem ver, aqui à direita podem ler o que a companhia ambiental falou. Esta mina vai impactar as gerações futuras. Muito obrigada, Brian. Essa foi uma apresentação muito poderosa sobre como essa transição energética e sobre como as consequências são muito materiais e concretas. Vamos agora passar para o movimento social e político em América Latina. Então, agora vamos escutar a Mariana Tamari, que vem do Brasil. Ela vem com uma perspectiva feminista e vai falar como o movimento decolonialista vai questionar quem controla as tecnologias. A sua apresentação vai focalizar sobre um caso de estudo no Brasil, sobre a digitalização de culturas e dados dos satélites estão afetando comunidades tradicionais no Brasil. Muito obrigada, Mari, por estar aqui. Bom dia a todo mundo. Muito obrigada, Paula e a equipe de Groundwork pela invitação, pelo convite. Primeiro que tudo, o debate sobre a IA e como ele está afetando comunidades tradicionais é muito importante. Eu acho que esse esforço de se, isto se alinha com o que o nosso companheiro está fazendo. A gente é uma organização feminista que trabalha na intersecção com tecnologias, direitos humanos e as suas consequências sociais. Essa é a nossa ideia aqui atrás de mim. Aqui é o mapa de vários territórios. A gente usa ele para conversar com as comunidades tradicionais, para falar sobre como a internet ou o cloud tecnológico
não é só uma questão etérea, mas que tem questões materiais concretas nos nossos territórios, em particular em territórios indígenas e em terras tradicionais. Com os centros de dados gigantes, como o Brian estava mostrando, com a extração de minerais, com a poluição, contaminação e a produção de lixo. No final, eu vou mandar o link do nosso projeto para que vocês possam dar uma olhada. Eu acho que aqui tem uma imagem bem interessante. Então, eu vou compartilhar agora a minha tela, porque hoje eu quero falar de Tramas, que é um projeto que a gente lançou recentemente. Ele existe só em espanhol e português por enquanto, mas daqui a pouco ele vai ser traduzido para o inglês, talvez em novembro. Então, para que todo mundo possa lê-lo. É uma plataforma feminista e decolonial de pesquisa para a justiça digital e ambiental. É um projeto desenvolvido por uma latino-americana e, e uma coalição feminista para um centro de justiça ambiental e social. Fala dos impactos dos dados nos centros de dados, em México, em Chile, onde tem uma resistência indígena muito forte contra a extração de minerais. Também fala de Jalisco, em México, perto da Silicon Valley. Essa pesquisa fala dos impactos sociais e ambientais nas comunidades e a sua resistência. O projeto no qual eu vou me focalizar hoje é desenvolvido no Brasil e que responder à pergunta de quem tem a voz e quem tem acaba sendo silenciado no processo da monocultura da digitalização. Por que é crucial questionar essas narrativas desde um ponto de vista feminista e decolonial? Brasil, com a China e Estados Unidos, são os produtores de monoculturas mais importantes do mundo. E por isso que a gente começa desde esse lugar emblemático, que é o, o AgriShow do Brasil, que é, é uma que tem uma indústria muito grande de monocultura digital e tecnológica. O futuro do agrobusiness, então, tem drones, tem tratores autônomos que parecem é, futuristas, tem muitas maquinária que trabalha de forma remota, maquinária tecnologicamente desenvolvida. Aqui vou mostrar um exemplo. Esses são os drones que são usados para, por exemplo, irrigar, mas também são usados para colocar agrotóxicos, veneno na terra. Aqui tem um reconhecimento da terra com IA. Aqui podem ver como os árvores são representados, como a terra é representada. Mas aí nesse mapa não aparecem as pessoas que moram nessa terra. Então, esses são os exemplos da tecnologia usada pelo agrobusiness aqui no Brasil. Aqui, por exemplo, esse ponto amarelo é uma representação dos tratores que estão
que, que são controlados de forma remota. Não tem pessoas neles. Tem aqui tem um futuro tecnológico bem desenvolvido. Então, aqui a gente está imaginando já um futuro extremamente tecnológico, é um futuro que exclui muitas pessoas, é um futuro definido para pessoas brancas com uma forte componente hereditária, como vocês podem ver aqui na publicidade. Essas maquinárias, esse poder é transmitido de pai em filho. É um futuro que venera as armas, a maquinária da dominação, como como Ursula de Green, uma autora feminista critica. Tem também o indígena Davi Copenhague, um cacique indígena que chama Davi Copenhague, que eu vou mostrar agora. Esse pequeno tractor, por exemplo, foi criado para que as crianças brinquem nessa feira. Isso já está incitando as crianças a usar essas maquinárias. E no fundo podem ver o trator real, que, por exemplo, corta as árvores da terra. Então a gente queria trazer isso porque esta narrativa na qual vocês veem a feira não tem nenhuma discussão sobre mudança climática e ainda menos sobre a existência de povos indígenas nos territórios nos quais eles trabalham. Os mapas digitais, eles fazem com que os indígenas sejam invisíveis com algoritmos. Então, quem tem a voz é Microsoft, Google. Eles estão fazendo contratos com Bayer, Syngenta e todos os softwares que estão usando essas maquinárias estão sendo feitos com IA que está acelerando os processos de desenvolvimento tecnológico. Então, antes do que essa alta tecnologia da monocultura está criando um silenciamento dos povos indígenas. A gente queria trazer a história de Remunda, da comunidade de Lei-Uatabá, no norte do Brasil, na savana brasileira, chamada o Cerrado, e ela representa o que está acontecendo com comunidades indígenas e tradicionais. A vida dela está entrelaçada com o que a gente chama o avanço da fronteira agrícola, da monocultura agrícola. E o uso dessa violência tecnológica, que começa com esses drones, mas também que usam IA e sistemas digitais, e esses mesmos drones também jogam água. É o que a Raimunda explica para nós, que eles também estão jogando agrotóxicos nas suas próprias culturas, nos seus próprios cultivos, desculpa. E esses drones não estão sendo usados só para afastá-los das suas comunidades, mas também para assustá-los. Estão jogando veneno nas comunidades para elas saírem da terra.
Então, essa alta tecnologia está sendo usada hoje para fazer com que as pessoas sejam expelidas das suas próprias terras. É uma nova forma de acaparamento da terra. Não é só uma violência física, mas também é uma violência digital. Eu queria trazer essa questão. Não tem que ser uma. A gente não está em contra o progresso da inteligência artificial ou em contra do avanço da tecnologia, mas é importante olhar para ela e ver como ela está afetando os povos nos territórios. E o que a gente não pode fazer é deixar sair essas tecnologias silenciando a resistência dos povos. Por exemplo, a senhora Raimunda representa os povos, a luta dos povos tradicionais nesses lugares contra o avanço de essas tecnologias sobre os territórios. O patriarcado e o colonialismo têm as mesmas raízes que o modelo que trouxe a gente até a crise climática. Então, criar essas conexões é muito importante para entender a inteligência artificial. Hoje em dia, eu acho que Paula já falou. Muito obrigada, Marina. Muito obrigada. Sim, a gente terá mais perguntas no final. Terá perguntas da audiência. Também quero agradecer, Marina e Brian. A gente poderia passar horas com vocês. Foi muito interessante essa dinâmica e a temática. Muito obrigada por nos lembrar que as políticas da tecnologia são inseparáveis das políticas de território, gênero e as políticas de poder. Agora vamos ver como essas questões estão começando a ser olhadas nas políticas públicas. Vamos a falar da governança. O nosso próximo painelista, nossa próxima painelista é Caterina Ruxu. Ela trabalha na políticas públicas. Ela vai dar exemplos e vai falar sobre como as comunidades estão respondendo os riscos de recoleta a grande escala de dados. Obrigada, vou compartilhar agora a minha tela. Então, primeiramente, uma saudação em reconhecimento aos irmãos e irmãs que já passaram e os que virão. Eu dividi essa conversa em três partes: problemas com IA, algumas práticas emergentes e as políticas. Nesse momento, é bom a gente se lembrar da materialidade da inteligência artificial, que não é uma tecnologia homogênea. Então, ela é material, sua base material é homogênea, e seus usos são heterogêneos. Então, os seus efeitos também são heterogêneos, e é isso que nós estamos começando a ver nas nossas respostas. Então, problemas são materiais,
que nós já discutimos, então vou falar rapidamente sobre isso. E temos os problemas institucionais, eh, as regras, isso envolve regras, crenças, normas e organizações. E claro que tem outros arcabouços onde isso pode se aplicar, mas pelo menos essa aplicação aqui, essa abordagem pode ser útil nesse momento. Dentro do arcabouço institucional de normas, regras e crenças em comportamentos, temos isso se trata dos, de delinear os mecanismos de proteção e respeito aos direitos indígenas e promoção das oportunidades, ao mesmo tempo em que se evita danos. E o- então, nós estamos falando aqui de direitos de soberania. E a pergunta que se pode fazer é se a inteligência artificial tem aplicações, pode ter aplicações para ajudar a soberania indígena. E a resposta é sim. Os outros palestrantes já falaram sobre isso. A funcionalidade da internet requer infraestrutura, terra e recursos. Então, a gente considera a Declaração da ONU sobre os Direitos Indígenas. Esta citação aqui diz que a função da IA exige todos esses recursos, isso não é nenhuma novidade, mas temos tipos específicos de infraestrutura. A tradução pede desculpas, mas o áudio da palestrante está cortando. Essa é uma história familiar, mas também é bom que esta conversa seja baseada em dados reais. Então, né? Se trata de terras, energia e água. E isso envolve tratores, mineração, hidrelétricas e todas essas coisas, todas as pessoas envolvidas. E nós podemos ver aqui nos pontos laranja onde estão acontecendo infrações próximas a terras indígenas ou estão dentro das terras indígenas, onde estão os povos indígenas. Nós, como povos indígenas, estamos aí pensando eh, eh, nos últimos acontecimentos. Nós tivemos que sair das terras porque essa infraestrutura, ou energia ou água, o uso dessa infraestrutura acaba nos afetando. Então, essa é a nova forma de colonialismo, que é a pegada da inteligência artificial, a pegada hídrica e ambiental. Nós, como povos indígenas, estamos acordando para isso. Nós vemos nesse exemplo australiano, nós está aumentando a demanda por energia. Isso está, nós estamos aumentando a nossa consciência em relação a isso. Então, qual é o valor da materialidade da inteligência artificial à medida em que afeta a vida e os recursos necessários para a vida e afeta os territórios indígenas? Essa é uma questão econômica e são algumas questões que nós temos ponderado, temos pensando a respeito de uma perspectiva material. Nós pensamos se nós deveríamos ser ah, parceiros dessas iniciativas, fazer as nossas próprias iniciativas ou ficar de fora disso. No meu país, Nova Zelândia, nós temos nos questionado na literatura há questões sendo discutidas, legais, éticas, de soberania, responsabilidade, etc. Sobre isso, e algumas dessas questões são muito específicas aos territórios indígenas, como a apropriação ilegal
de terras de conhecimento e de biodiversidade. Então, as soluções também estão sendo sugeridas, discutidas. A gente pode dizer que algumas soluções têm surgido, algumas já foram publicadas este ano, inclusive. Na Nova Zelândia, agora falando sobre políticas, nós temos uma demanda, nós temos líderes tribais bastante exigentes que estão trabalhando com o governo neozelandês. Nos últimos 4, 5 anos, estão desenvolvendo modelos de governança de água voltados para a autodeterminação e a tomada de decisão cultural, biológica e ambiental. E os dados são um tesouro por causa de sua relação com a proteção. E nós temos o DataPool, que é o nosso banco de dados. Significa que o povo maori tem autoridade sobre os dados sobre nós mesmos. E na Nova Zelândia nós temos uma resposta do governo ao uso de inteligência artificial no setor público. Nós vemos aqui em amarelo como os povos maori têm pressionado o governo para ter acesso a esses dados. Na- Nós estamos fazendo pressão sobre o governo para fazermos parte das mesas de decisão e discutindo quais assuntos devem ser incluídos. Tem uma discussão na Austrália sobre. Esse é um papel aqui de uma pesquisa, um artigo científico sobre o sistema de saúde coordenado pela inteligência artificial. E como vocês estão acompanhando essa discussão, isso tem aumentado o uso de IA nos cuidados com saúde, no sistema de saúde. Estamos também discutindo direitos de propriedade intelectual. Nós temos um líder indígena que é advogado muito conhecido lá que tem lidado com isso. E não se trata apenas de políticas governamentais, mas também de políticas setoriais, em que nós estamos discutindo 9 pontos de novas políticas ou princípios, valorizando os direitos indígenas e a saúde indígena através da IA. E a última sessão da minha discussão é sobre quais são algumas das práticas. Então, rapidamente, aqui nós resumimos isso, as práticas em infraestrutura soberana, educação e serviços. Quais são os contextos locais? Os povos indígenas estão cada vez mais liderando a construção de infraestrutura, especificamente em terras indígenas. Então, e nós temos uma organização sem fins lucrativos que supervisiona esses processos e que apoia as comunidades na identificação dos dados sobre eles mesmos e sobre como se aplica aos povos indígenas. Não vou entrar em detalhes aqui sobre isso, mas isso não é especificamente sobre IA, mas pode ser sobre desenvolvimentos de empreendimentos. Nós estamos pensando sobre quais são as implicações das construções e da infraestrutura necessária para a IA. Então, nós temos soluções, temos discutido soluções conjuntamente. Nós temos um servidor que foi construído, que opera dentro de uma terra indígena e sob supervisão indígena. Então, esse é um exemplo do nosso progresso nas nossas soluções. Temos aqui também da Nova Zelândia. Kaituki é uma empresa indígena que opera também dentro de jurisdição indígena e está desenvolvendo automação, processação e transcrição de idiomas. Isso significa que nós estamos treinando IA
para processar dados de linguagem, traduzindo de fontes de rádio, por exemplo, e que só pode ser codificado através de um tipo específico de licença. Então, as empresas como o Google têm esses dados, mas não podem acessar porque estão sendo produzidos sob proteção dentro de um protocolo específico. E quando se trata de educação, está sendo, nós temos feito bastante trabalho em termos de manifestos, artigos científicos. Esse aqui é de um grupo de 3 ou 4 anos atrás que discutiu por que, eh, que discutiu como desenvolver um programa de treinamento em AI chamado Inteligências Abundantes. E, finalmente, eu acho que esse aqui é bastante interessante. É um projeto de IA que trata das questões do governo e vê se são ou não são tendenciosas. Como vocês veem, tem muita coisa acontecendo aqui, e particularmente na África, mas é isso que eu tinha para vocês. Muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Catarina. Isso foi muito elucidativo, muita informação. Obrigada por mostrar para nós todas essas ideias e como elas estão começando a se enraizar e se tornarem políticas e ações da sociedade civil e organizações para colocar a inteligência artificial para funcionar a favor e não para ser apenas uma forma de exploração e colonialismo. Vamos ouvir agora dos nossos aliados da sociedade civil que estão trabalhando para garantir que os serviços de IA ajudem e não atrapalham. Brian Bixler, desculpe, o Charlton Howard vai falar sobre como a IA pode apoiar o desenvolvimento de princípios, apoio a princípios e que isso não se torne apenas um extrativismo digital. Obrigado por estar conosco. Obrigado por me receberem. Eu estou um pouquinho gripado. Se eu começar a tossir, eu peço desculpas, eu vou desligar o microfone e peço desculpas antecipadamente. Quero falar sobre 3 coisas que foram ditas pelos últimos palestrantes também, sobre o impacto ambiental da IA. Mariana, a Mariana falou sobre poder e exclusão, e eu quero voltar para o ponto da Catarina sobre o que constitui um contexto local. Eu digo isso porque IA está rapidamente desafiando nossas percepções sobre como as decisões são tomadas e como isso afeta os organismos todos no planeta. Então, significa que parece que estamos fazendo muita coisa e que nada está mudando, mas é uma melhoria do acesso à informação, democratização da informação, é algo fundamentalmente positivo para a governança democrática inclusiva. Acreditar que os dados são meios para um fim, eu acho que isso é um ponto de partida importante, porque nos faz reconhecer que que a IA deve servir a sociedade, servir o planeta. Então, o Land Portal funciona para fazer as pontes entre comunidades, instituições e arcabouços e sistemas de conhecimento, especialmente quando nós temos esses desequilíbrios de poder e eles persistem. Esta visão está sendo desafiada todo o tempo. Então, eu gostaria de refletir sobre 2 conceitos-chave aqui. A Catarina já nos trouxe sobre IA. Eu quero falar sobre como a governança é definida e como o uso de dados é definido. Então, a governança é a forma como os atores públicos usam e controlam e proveem acesso à terra de forma que seja legítimo e democrático. Então, a governança é muito mais orientada para as empresas, a qualidade,
dos serviços dos dados, a definição sobre políticas e a sua aplicação, o contraste entre tudo isso. Estou falando sobre dados indígenas, soberania, porque se trata de qual é a definição de aplicação do direito sobre o uso de dados. Nós estamos substituindo as pessoas no direito de governarem suas terras, seus recursos. Em contraste, eu vejo isso como algo importante, porque quando falamos sobre governança de dados e soberania indígena sobre dados, a soberania indígena sobre dados é apresentada como uma forma de uma nova forma de pensar sobre dados, mas eu acho que deveria ser a norma e não uma nova maneira, mas ser a norma sobre como pensamos sobre dados. Mas a pergunta para nós, como organização e como Open Data, é como nós podemos aumentar a transparência, a interoperabilidade, isso é bom. Também temos que fazer a pergunta: é suficiente para alcançar a democracia digital e bens, bens digitais? Nós temos que falar sobre consentimento e propósito, porque se não falamos, nós temos dados que apenas facilitam novas formas de exploração e desigualdade, ou perpetuam as formas já existentes de desigualdade. Então, nós precisamos de intervenções deliberadas, nós queremos que as nossas estratégias de IA funcionem para o público geral. Nós vamos continuar, caso contrário, com a mesma desigualdade. Então, nos ecossistemas, nós falamos de democracia, temos duas coisas a enfatizar que nós precisamos saber. Primeiro é que existe uma tendência de focar no norte global quando se trata do desenvolvimento dessas duas tecnologias. E, em segundo lugar, os ecossistemas de informação estão aumentando o monopólio e são controladas por muito poucos. Isso significa que os muito poucos controlam a narrativa global que parece ser ampla, fluida e que vem organicamente dos povos, mas essencialmente nós estamos vendo as visões curadas por poucos tecnocratas. Como nós podemos trazer mudança? Princípios justos podem trazer a mudança. Então, precisamos de um sistema mais justo que democratize o uso dos dados, enquanto os princípios de cuidados focam sobre as pessoas, comunidades por trás dos dados, garantindo a soberania sobre os dados e sobre sua gestão. Dados abertos e a digitalização não são apenas uma questão técnica, uma resposta técnica aos problemas que enfrentamos, mas também uma questão de poder, de política. É relacional e tem muitas consequências. Então, esses princípios realmente complementam uns aos outros. Como é que nós, como Land Portal, organizações do Land Portal, podemos servir a soberania indígena para as comunidades indígenas sobre seus dados e sobre a relacionada? Eu quero falar sobre oportunidades, vou chamar a primeira, que é oferecer espaços digitais seguros, reconhecendo a soberania, reconhecer a soberania indígena sobre seus dados não é algo para ser implementado em benefício das comunidades apenas, mas é algo que nós temos que apoiar, como apoiar estruturalmente, como um bem público certificado pelo PNUD. E nós podemos criar esse espaço para compartilhamento de conhecimento, compartilhamento de dados abertos e apoiar um desenho de estruturas de governança de metadados, padrões de metadados. A Catarina disse, quando a gente melhora os metadados e a sua significância cultural, por exemplo, esse é o tipo de conversa e apoio que nós podemos oferecer para ajudar a identificar e apoiar as narrativas de dados que são localmente desenhadas. Então, desenvolver guias locais aplicáveis no nível local, dentro do contexto local,
Nós também podemos apoiar a construção de capacidade e compartilhamento de infraestrutura. Ouvimos bastante falar sobre o impacto de toda essa estrutura que a modelagem de IA tem tido. Como nós podemos investir em infraestrutura interoperável e em bens públicos digitais que possam ser reutilizados por muitos. Então, coprogramação está disponível em várias plataformas para ser reutilizada e aplicada localmente, sem propriedade. O compartilhamento desculpe, compartilhando conhecimento e autonomia, aumentando a autonomia. Terceira forma de sermos aliados é explorarmos ferramentas inclusivas de IA. Quando a gente olha, observa formas de continuarmos a apoiar nossos dados em gestão, curação e amplificação das narrativas escondidas, as perspectivas que geralmente não são compartilhadas ou não são ouvidas. Também podemos fortalecer nossa estrutura interna de dados para conectarmos melhor bancos de dados separados, semânticos, etc., porque o conhecimento fica nos setores ambientais e sociais para iluminar novas perspectivas, mas esses conhecimentos não são menos valiosos. Finalmente, podemos falar também sobre questões de acesso à informação e dados, como um direito fundamental humano, um direito capacitante para outros direitos humanos também. Eu acho que isso é importante que as uniões europeias, da América Latina, que tenham legislações sobre Open Data e que sejam adotadas por vários países. Quando nós falamos sobre dados, é um exercício técnico e nós temos um papel fundamental nisso sobre direitos humanos também. E eu espero que eu estou falando devagar o suficiente para a tradução acompanhar, ao mesmo tempo em que eu maximizo meu tempo de fala. Então, quais são nossas oportunidades para nós de governança? Nós temos que nos perguntar como nós podemos integrar soberania de dados indígenas sobre princípios justos e cuidadosos e conceitos de IA éticos e outras iniciativas. A Trina falou sobre direitos territoriais, a mineração foi usada como exemplo, e como que as noções que nós temos de soberania indígena podem alimentar e serem incorporadas nesse raciocínio desde o início. Às vezes é uma tendência de pensar em dados como um resultado dos processos de mineração ou de programa de titulação de terras. Depois nós vamos pensar o que fazer com os dados. Não é assim. Nós temos que pensar em incorporar iniciativas de dados desde o início, quando nós falamos sobre isso com as comunidades. E o que fornece a biodiversidade, todos os arcabouços que estão sendo desenvolvidos, isso deve ser apresentado nas discussões sobre digitalização e políticas públicas de digitalização. Nós temos que ter mais diversidade. Sem isso, as nossas perspectivas estão frágeis e quebradas. Então, eu acho que a abordagem a direitos digitais indígenas tem que reconhecer que a inteligência artificial deve servir o bem público, mas isso só acontece se forem desenhadas dessa forma. As tecnologias digitais parecem maravilhosas e o potencial é, de certa forma, ilimitado, mas também temos um potencial de danos ilimitado. E os bons resultados não vão ser alcançados porque alguém vai reconhecer que são mais importantes em termos de alcançar os direitos originais primeiro e implementá-los antes de tentarmos implementar os bons resultados das políticas ou dos usos. Então, nós podemos usar as soluções TPG para apoiar a inovação, aplicações locais e co-desenvolvimento no nível local. E é por isso que contexto global, o que que significa? Isso precisa ser acrescentado e aplicado no que for relevante localmente. Eu não sei como estou em termos de tempo, mas eu quero talvez fechar enfatizando que os Open Data, dados abertos, dados indígenas, soberania sobre dados indígenas, são princípios
que eu acho que podem ajudar a embasar a IA e garantir que os valores não sejam apenas em termos de algoritmo ou na caixa preta da tecnologia que está por trás de tudo, mas sim em como nós podemos governar essa relação com conhecimento e poder. Corremos um risco real de que a IA amplifique os piores aspectos de nós, que amplifique uma minoria de pontos de vista, concentrando os pontos de vista e apresentando esses pontos de vista como consensos amplamente aceitos e reconhecer que essa relação com poder e conhecimento é crucial, é importante. E também, se nós basearmos a IA sobre a soberania indígena e princípios de consentimento, o potencial de transformar os espaços digitais de governança. Cuidado com. Eu vou usar as palavras que eu vi até agora. A gente deve transformar de um espaço de extração a um espaço de reciprocidade, um espaço de respeito também. Usando dados abertos nos permite, como ONGs, de se apresentar do lado dos povos indígenas, não como eles, mas eu acho que a gente deveria falar do povo para assegurar que a tecnologia dos dados e a política se convertam em ferramentas para a justiça e para a equidade e para o benefício coletivo, porque se a gente não faz isso de forma explícita e deliberada, isso não vai acontecer. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, Tommy. Obrigado por trazer essa questão, trazendo essa questão da IA, não só como uma questão tecnológica ou abstracta, mas como todos os palestrantes disseram, é uma questão de poder, de direitos e de integridade. Então, vamos agora abrir o grupo de discussão. Tem várias perguntas que já surgiram. Eu gostaria de perguntar a todos vocês, não sei quem gostaria de responder a essas perguntas, só algumas perguntas gerais, vocês já compartilhariam ideias gerais, mas a IA está desenvolvendo-se muito rápido, mais rápido do que outras tecnologias. Então, o que a gente pode fazer de forma prática para incorporar princípios éticos nesses espaços tecnológicos? Como a gente consegue chegar nesse ponto, nesse mundo no qual as tomadas de decisão são tomadas por corporações, empresas que estão bem longe das visões dos consumidores. Asa, vamos colocar aqui os painelistas na tela. Muito obrigada. É uma conversa muito interessante. Eu quero responder a uma das perguntas diretamente que saíram no chat. Estavam perguntando. Eu sei que muitas das discussões falaram que eram tecnologias violentas, que a IA é violenta. Existe um risco de infantilizar os povos indígenas. Eu quero falar diretamente dessa questão. Eu acho que todos nós estamos apoiando a autodeterminação dos povos indígenas para eles escolherem por si mesmos o que a tecnologia pode fazer para eles. Ninguém pode negar que pode ter causas nobres para o uso da IA. A gente já falou da linguagem, a Catarina estava falando, né, dos projetos lá na Nova Zelândia. Mas a gente não pode negar também não que a IA faz parte de um sistema e temos que ser capazes de desumar e observar o sistema. E temos que compreender as consequências no povo. E tem vários relatórios que falam que a IA vai destruir milhões de empregos nos próximos anos.
Então, eu acho que é importante para nós de compreender as suas consequências e de apoiar a autodeterminação dos povos indígenas. Como a gente vai apoiar os indígenas que decidem não tomar parte da tecnologia AI? Muitos povos indígenas já moram nas periférias de sistemas estabelecidos nesses. Então, a gente quer eh, dizer que a necessidade de justiça está lá e queria mostrar isso aqui de novo. Aqui no topo, acima, a gente vê a inteligência artificial, mas embaixo, o que a gente vê aqui, a terra, a água e os dados nos territórios indígenas. Então, é importante refletir sobre essas questões. A gente apoia a autodeterminação dos povos indígenas, com certeza. Obrigado. Muito obrigado. Tommy, pode falar. Muito obrigado, Brian. Eu acho que eu concordo com você. É uma questão muito importante, porque eu acho que é importante que a gente não só as, fale das conversas sobre indígenas e sobre a tecnologia como duas questões em oposição, como se a gente estivesse lutando só contra os riscos. É uma questão importante. E a questão é também saber como a gente pode usar essas tecnologias para o seu benefício, como os indígenas podem usá-la para o seu benefício e para atingir seus objetivos políticos. Eu queria responder a próxima pergunta sobre a tensão entre o data aberta e a soberania indígena. Como os benefícios dos dados abertos e os direitos indígenas estão balanceados? Quando eu olho para a soberania dos dados indígenas como conceito, eu não considero que ele esteja em conflito com outros conceitos de data aberta. É uma questão de tomar controle sobre os povos. Os governos ou as corporações de tecnologia são como uma caixa negra, preta, que decide quem vai ver o quê, para quê, com que objetivo. É nesse sentido que os dados abertos estão em oposição com essas lutas. Tem que ter standards, ou os dados abertos tem que considerar que as pessoas devem estar informadas, tem que ser parte do sistema, tem que ser parte da tomada de decisões e também tem que incluir o direito, os seus direitos. Então, os dados abertos e a soberania de dados indígenas estão falando do mesmo desenho sobre os valores como membros que contribuem na sociedade, que têm o direito de tomar decisões sobre ele, sobre o seu meio ambiente e sobre o futuro do planeta. Então, nessa perspectiva, eu acho que são dois conceitos bem alinhados e eu espero que alguns dos os conceitos de dados, soberania, dados indígenas, eu sinto que são só conceitos. Caterina, você subiu a mão. Pode falar e depois, Mari. Muito obrigada pelo último comentário. Eu acho que muitas vezes a gente acha que o que parece novo, ou um comentário incrível dos povos indígenas simplesmente faz sentido. Todo mundo parece muito surpreendido por esses comentários, mas, eles simplesmente estão falando de como as coisas estão acontecendo. Então, as tecnologias que a Mariana estava falando, às vezes são tecnologias muito que vão além do controle humano. Em- E a intervenção mais óbvia é o mercado.
Isso está levando para todas essas atividades que o Daniel estava mencionando. Então, em algum momento, isso vai acabar, porque não vai ser sustentável, não vai ter suficiente dinheiro para sustentar tudo isso. Então, tudo isso está imbricado e também com os fundos soberanos. Os governos estão investindo nessas organizações e, no momento, o seu investimento não vai conseguir continuar. Então, o que que vai acontecer? O que eu acho é que por isso que essa conversa é importante. O que é que aconteça, o que que vai acontecer depois? Vai ser um, uma visão muito mais deslocalizada e local da tecnologia. Então, para não acabar nesse mundo de Hollywood onde os robôs dominam o mundo, em, a gente pode visionar um mundo no qual os povos indígenas vão ter um papel importante. A gente vai ver na COP30 agora o que vai acontecer. O que eu escutei foi resiliência, eu escutei os jovens, as jovens gerações falando, e no chat eu escutei alguém que esteve em Nova York e está trabalhando agora com sustentabilidade. Então, cada vez tem mais pessoas interessadas em tecnologias como um apoio, não como uma solução à mitigação climática. Mas essa governança vai ter que ser muito mais descentralizada. Na conferência que teve a semana passada, falaram sobre como inovar com o uso mais limitado dos recursos. Como a gente pode ser mais leve. E eu acho que tem muitas pessoas indígenas que querem estar na frente dessa conversa. Karina Mari, go ahead. Okay, I just wanted to start with something that Eu só queria começar com uma coisa que a Catarina apresentou. says that É uma interconnection pergunta, uma actually frase que fala que requires land-based infrastructures. And what caught my attention was that the relationship o que between me chamou a atenção é que a technology relação and I think it should not entre a terra digital é this inevitável. point of Esse é um ponto essencial sobre toda essa discussão sobre como a IA está impactando our nosso, communities, as we call it in a Brazil, nossa vida tradicional, um, que inclui povos indígenas e tradicionais, quilombolas, que são communities that were as enslaved comunidades and negras que foram escravizadas are inhabiting territories, e and que estão those are the morando communities nos that territórios. Essas são as comunidades nas quais tem preserved and mais especially here in Brazil, terras preservadas, you have particularmente aqui no Brasil, porque like the lands that are recognized as land from these community peoples are o, the ones that are most o Estado reconhece que essas terras são as mais preservadas. E eu acho que essas são as terras nas quais these infrastructures as grandes tecnologias, as empresas de alta tecnologia estão avançando agora. E Brian falou dos centros de dados. Aqui em Brasil tem um centro de TikTok gigante que está sendo construído no norte do Brasil. being built Ele tinha on que people's está sendo construído sobre a terra do povo Anassa like e até these people faz pouco know esse povo nem sabia o que ia acontecer na sua terra. hyperscale Então, that isso são centros de dados gigantes que estão sendo impostos sobre esses povos not only e impostos
não só sobre povos indígenas, mas também é uma questão para nós. A internet também depende do uso que a gente faz da terra para construir as cadeias de valor, para o armazenamento de dados. Então, uma das perguntas que a gente fez aqui é que perspectiva deveriam ter as pessoas nos territórios, adaptação, confrontação. Eu acho que a gente, com as comunidades, deveríamos ajudar a informar, porque, como vocês falaram, isso está avançando muito rápido. Às vezes você não tem nem ideia de quais vão ser os impactos de um centro de dados. Aqui no Brasil, tivemos essa coalição entre um médio de comunicação independente que fez muitos relatórios e artigos sobre os impactos dos centros de dados e sobre essa corrida para a implementação de centros de dados. E o povo anassi só ficou sabendo disso graças a esses artigos dessa mídia independente. E, e graças à ajuda de uma organização que chama IDEC, que é um Instituto de, da Defesa dos Consumidores. Então, eles se mobilizaram e informaram a comunidade ANASA sobre as consequências. Então, agora eles estão lutando para os direitos. Eles ainda podem dizer se eles querem ou não os seus territórios. Eles fizeram agora um passo para trás e agora estão lutando contra a construção que iniciou sem consentimento prévio informado, livre prévio informado. Com relação à adaptação e confrontação, a gente tem que conectar essas pontes. Às vezes a gente tem que se conectar com a resistência e a resiliência dos territórios para poder ajudar, não só ajudar, mas também construir essas lutas contra o, o avanço prejudicial das tecnologias. Então, e você levantou a mão, queria adicionar mais alguma coisa antes da gente fechar? Se a gente vai ter uma pequena frase de conclusão, eu posso esperar para esse momento. Então, sim, vamos fazer isso. Eu vou pedir a cada um de vocês de fazer um comentário bem curto e conclusivo. A gente tem só 4 minutos. Eu sou peruviana, para mim o tempo é flexível, mas nossos intérpretes precisam ir. Então, nessa ordem, Brian, Mariana e Catarina, e tome seus pensamentos finais. Eu queria finalizar dizendo que a tecnologia da IA precisa minerais, que precisa estruturas muito importantes e estão se desenvolvendo mais rápido do que a governança. Uma grande porcentagem está sendo extraída de terras indígenas. Também dizer que não tem país que a gente precisa aplicar uma perspectiva de direitos humanos para que os povos indígenas não paguem as consequências com relação ao uso da terra, da água e das minas. A gente precisa uma traçabilidade ao nível global e a gente precisa transparência para entender as consequências. Finalmente, a gente já passou 6 fronteiras planetárias.
A tecnologia não é inerentemente má. A tecnologia deve ser responsável nas realidades do nosso planeta para não repetir os erros do passado. A gente apoia a autodeterminação dos povos indígenas e a gente acha que a gente deveria continuar esse tipo de discussões. Thank you so much, Brian. Mari, go ahead. Mari. I just wanted to, I think it was something that Brian said also. Eu só that, it's a queria dizer uma coisa que o Brian já falou, que é um problema sistêmico. A gente está se confrontando a um problema sistêmico artificial intelligence or technology in general. e a inteligência artificial e a tecnologia em geral não é o problema em si, mas, We've been working with mas a gente já trabalhou AI solutions. com IA regenerativa, com soluções de IA regenerativa que não seria tão, uma tecnologia a tão grande escala. For representation of more diverse languages on AI systems, for example. And I think this connects to this issue E eu acho que isso conecta com a questão de ser um problema sistêmico, porque a gente não tem que aceitar tudo o que as grandes empresas de high-tech estão colocando nas nossas cabeças. A IA não é só a IA dessas grandes tecnologias. A gente também pode desenvolver, com certeza tem muitas conexões, mas tem uma imaginação, um imaginário que é construído e imposto em nós sobre o que a tecnologia é e qual é a tecnologia que a gente precisa nas nossas vidas. Então, isso está conectado com os interesses e os benefícios dessas grandes companhias, dessas empresas de agroindústria, systemic power and the economic and political power and land power also. com o político, com o poder político e econômico. Então, observando essas diferentes maneiras, esses diferentes jeitos de se confrontar com a tecnologia, é importante lutar contra essas imposições. Catarina, your thoughts. Catarina, sua vez. Obrigada, Paula, obrigada aos outros palestrantes. Foi um prazer escutar os seus comentários. Eu diria que tem questões sistêmicas de racismo, colonialismo e globalização. As oligarquias já existem há muito tempo, e o que eu quero dizer é que tem muita atividade local que pode acontecer e que deve acontecer. E essas questões vão ser bem seletivas. E a questão é o que a gente pode acionar agora com relação aos recursos da terra. Tem uma questão de governança. Eu me sinto otimista, mesmo assim, não sei se a gente vai ser suficientemente rápido, mas o sábio seria a gente começar a ir mais rápido e se unir para achar soluções. Thank you, Catarina. Again, Tommy, you have the Obrigada, Catarina. Também você tem as últimas palavras agora. Muito obrigada. Essa discussão foi fantástica. De escutar os quatro. A sua introdução, Paula, também foi muito interessante. Não foi nada novo, mas ainda foi bem interessante. Eu queria falar também das desigualdades já existentes.
Também a gente pode escolher ser clientes ou contribuidores da IA, porque um dos riscos da IA é que os pontos de vista da maioria vão ser marginalizados e o ponto de vista da minoria vai ser trazido como a norma. A gente falou de políticas e de questões tecnológicas e a soberania de dados indígenas pode ajudar a defender direitos fundamentais. Às vezes, pessoas são surpreendidas pela sabedoria quando a gente fala de soberania de dados indígenas. Todo mundo acha que deveria ter um papel mais importante em governança da IA. A gente tem que colaborar nesse desenvolvimento com ética, justiça e equidade. Isso tem que ser central na governança da IA. E eu queria agradecer todo mundo por ter me permitido compartilhar as minhas perspectivas. Muito obrigada. A discussão vai continuar. Eu tenho que dizer que antes de vocês irem embora, a gente pode continuar a conversar sobre essa questão. Se você está indo para a COP daqui a umas 3 semanas em Belém, Felipe e eu vamos estar lá. A gente pode continuar com essa conversa lá e trazer essa questão para a COP seria muito importante. Como os sistemas de conhecimento político e economia podem ser usados para a defesa da vida dos territórios e das pessoas. Então, vamos ver se a gente consegue manter essa conversa sobre a IA. Eu gostaria de convidá-los a nossa próxima sessão desse ano das políticas do groundwork. Vai ser na próxima terça, vai ser sobre sprint para a COP30. Vai ser no mesmo horário. Vocês já provavelmente receberam um convite no chat. A gente também tem um relatório de feedback. Se você quiser dizer qual temática vocês gostariam que a gente inclua nas nossas sessões do ano próximo. Muito obrigada. Podem ver o chat para conseguir informações sobre a gravação. A gente também tem um canal de YouTube onde todas as gravações desse ano e das séries passadas já estão disponíveis. A gente já vai lançar daqui a pouco também uma série de podcasts. Então, muito obrigada aos nossos panelistas, aos nossos intérpretes e à equipe técnica apoiando-nos. Até a próxima!